Já começa por aí, né? Um dos jogos mais polêmicos. Polêmico. Roubo, né? A Portuguesa jogou muito bem aquele jogo. Era um jogo inteiro da Portuguesa. Era um time melhor do que o do Corinthians, possivelmente, naquele momento. E do mesmo nível do Corinthians, se a gente olhar para o ano inteiro, o Corinthians foi campeão brasileiro, a Portuguesa foi semifinalista, poderiam ter feito a final. Eram times do mesmo nível, mas naquele momento a Portuguesa estava melhor. E faz 1-0, leva o gol de empate num pênalti que já foi uma sacanagem, é o pênalti que ninguém dá, é o pênalti que na hora no estádio, então você fica louco, né? Porque você já tem aquela carga de ser roubado a vida inteira, né? O Português é roubado a vida inteira. E o cara arruma aquele pênalti, quer dizer, o pênalti já segurou na área. Então dá 200 pênaltis daquele todo jogo, né? Então você já está com aquela sensação de estar sendo roubado. Faz 2-1. E aí acontece aquele negócio. É um branco, uma revolta, um ódio. Naquele momento é ódio puro, porque estava muito claro para quem estava no estádio que não tinha sido nada, que aquele não era um pênalti, aquilo já eram acréscimos, 44, segundo tempo 45, quer dizer, é jogo acabando. E outra vez, no último minuto, o Corinthians vai ganhar da Portuguesa. E outra vez com um pênalti inventado, outra vez com um pênalti roubado. E o vídeo desse lance, ele é claro, mas ele não, na hora ali é capaz do senhor Javier Castrilli continuar dando pênalti. Se até hoje, 20 anos depois, ele disse que continuaria dando pênalti. A aceitação de alterações para o futebol é muito lenta, é um processo muito complicado, fazem vários testes, as sugestões, as opiniões, as ideias surgem, mas para colocar em prática no futebol é muito demorado, o processo é muito lento. Eu acho que o futebol já poderia estar bem mais evoluído em coisas táticas, técnicas, regras, e esta incrementação do recurso eletrônico está demorando justamente porque é muito complicado definir quando será usado, como será usado, por quem será usado. Além do árbitro de vídeo estar previsto na regra agora do futebol, você tem o protocolo do árbitro de vídeo que foi definido há 2 anos atrás, quando foram feitas as experiências. E esse protocolo definiu, independente de outros esportes, não é o desafio, não tem quantidade de vezes para utilizar. O árbitro de vídeo só pode ser acionado em 4 situações. Todos os gols são revisados pelo árbitro de vídeo, pênalti ou não pênalti, fora da área, dentro da área, mão, falta dentro da área, pênalti ou não pênalti, identidade do jogador, se foi identificado errado o jogador, mostrou um cartão amarelo para um jogador, era para outro, e conduta violenta. Só essas 4 situações que o protocolo da International Board permite que utilize o árbitro de vídeo. E você vê que em 2010, na África do Sul, em janeiro, teve essa conferência da Soccerex. Estavam os treinadores da França, que era o Gerardo Houllier, diretor técnico, eu recordo alguns pessoal da Inglaterra, e discutia, que a Board ia discutir isso aí, Carlos Alberto Torres, o grande capitão do Brasil, né? E eu estava também por lá. A CBF tenta ter a paternidade do árbitro de vídeo. A todo momento a CBF fala que ela inventou o árbitro de vídeo. Nós temos que ser realista. Eu conheço bem Manuel Serapião Filho, que hoje trabalha na CBF, na implantação do árbitro de vídeo, fez sim um projeto de árbitro de vídeo há muitos anos atrás. Eu, inclusive, apitei em 2010 um amistoso com o protocolo dele. A Sport TV transmitiu esse jogo ao vivo. Foi um jogo entre seleções, seleção carioca contra a seleção paulista. Os 2 sindicatos de jogadores organizaram esse amistoso em São Caetano e eu apitei esse jogo onde os técnicos tinham o desafio. Era o protocolo desenhado pelo Manuel Serapião na CBF naquela época, mas já tinha árbitro de vídeo em outros países sendo desenvolvido. O que a International Board fez foi discutir o árbitro de vídeo e colocar. A CBF não é o pai da criança. E eu retornava de um trabalho que eu tinha feito com a FIFA em Angola, de dar treinamento ao país. E se discutia isso aí, é muito interessante. A princípio ali eu não concordei muito, porque achei que futebol, vai parar e não sei o quê. Não, eu acho que é um caminho sem volta, olhando como um cara, como um jornalista esportivo, vamos dizer assim. Eu acho que nos outros esportes já está consolidado, no rugby faz muito tempo que tem, no basquete faz muito tempo que tem, o vôlei está aprimorando, né?
também. Eu acho que a tecnologia, principalmente ligada à imagem, é uma coisa que não tem volta, porque além de ser um recurso para tornar o esporte justo, entre aspas, é um recurso de transmissão também. É um recurso técnico de transmissão, uma imagem a mais. Futebol passou da hora já de ter um árbitro de vídeo para acabar com as polêmicas, né? Apesar que o pessoal fala, o torcedor é legal, tal, mas eu como torcedor e como árbitro também, eu não acho legal, porque eu acho que tem que ser uma coisa justa, né? Tem que vencer o melhor, independente do acerto, do erro do árbitro, sempre tem que existir a igualdade na partida, né? E o árbitro de vídeo ele veio para trazer isso também. A imagem do Castrilli é claríssima, ninguém reclama, nenhum jogador do Corinthians reclama. Por que esse filho da puta foi marcar esse pênalti? O objetivo nosso não é esse, o árbitro não sai de casa para prejudicar ninguém, a gente não sai para favorecer ou prejudicar, a gente sai para trabalhar. A gente erra ou acerta, como o atacante perde gol, o zagueiro falha na marcação, o treinador erra na hora de mexer no time. Então quando você tem esse tipo de problema, o árbitro fica muito sentido, o árbitro sofre muito, evita até de sair na sociedade, de cumprir com suas obrigações profissionais, de ir no posto de gasolina, porque o árbitro é um ser humano, vai no posto de gasolina, vai na igreja, vai no supermercado, vai na padaria, vai no restaurante. E quando é por essa situação, você fica um mês sem frequentar esses lugares, porque se você vai lá, vão lembrar e vão reclamar. Já aconteceu com você, então? Várias vezes. Até deixar de ir para a igreja eu deixava. Mas o pessoal não entende, eles acham que o árbitro ele sai de casa para prejudicar o time, né? E não é verdade, né? A primeira vez que fui no Maracanã, estava lotado, eu senti muito. Mas aí depois você tem que fazer isso virar uma rotina. Eu faço uma analogia, a mesma coisa o médico quando vai fazer a primeira cirurgia. A diferença é que o médico está ali como assistente, ele tem um apoio. O árbitro é sozinho dentro de campo, nem os bandeirinhas estão com ele, porque ele está sozinho lá dentro do campo. Agora, essa pressão que o árbitro vai sentir depende da fase da carreira dele. Se ainda é um árbitro verde, novo, assim, eu lembro do meu primeiro jogo que eu apitei na minha vida. Foi um jogo de júnior da 2ª divisão, Mauense e São Bernardo. Que pressão, sofri demais para apitar aquele jogo, porque foi meu primeiro jogo, primeira vez que eu vesti a camisa de árbitro de futebol. Aí depois, de eu já formado apitando primeira divisão, se eu fosse apitar um jogo desse, eu deitava e rolava no jogo, né? Então é importante, o árbitro precisa ter nome. A CBF precisa trabalhar com o árbitro, fazendo com que o árbitro tenha nome. Porque ele chega no campo, os jogadores sabem quem é o árbitro e os jogadores vão se comportar diferente, não vai pressionar a arbitragem. Agora, o fato do árbitro ter o nome, ele não pode ter salto alto. Não pode ter salto alto, tem que ali apitar o jogo e pronto. Então, possivelmente Javier Castrilli quis, naquele 28 de abril de 1998, 26 de abril de 1998, ser mais realista que o Rei. Quis aparecer, quis mostrar que ele estava acima do bem e do mal, marcando um pênalti aos 45 do segundo tempo. Só que teve um pequeno detalhe, ele errou. Nunca me arrependi de erro nenhum, né? Nunca me arrependi. Os erros servem para você consertar e evitar que no futuro você os cometa novamente. Mas arrepender, jamais, se eu estava com a consciência plena de que estava convicto que estava certo. Não tem mais condições do ser humano decidir jogos sozinho. Na Copa do Chile, em 62, um árbitro correu em média 4 km por jogo. Na Copa do Brasil, em 2014, o árbitro correu em média 13 km por jogo. Então a quantidade de erros é muito maior, falta oxigênio no cérebro quando o árbitro corre muito. E aí é difícil dele decidir se foi pênalti, se não foi pênalti. Esse esporte tem tanto investimento que não permite mais esse erro desse ser humano. A qualidade dos árbitros que nós temos, e que também eu acho que é um problema mundial, né, no futebol. A arbitragem é muito ruim. Então, o que garante que esses caras vão interpretar essas imagens de uma forma correta? Porque no vôlei tem muito erro com a imagem, os caras brigam com a imagem no voleibol. Acontece direto, no basquete também. Porque no basquete, mesmo com a imagem, você tem muita coisa interpretativa. De falta, né? Falta de ataque ou não. E acontece muito. Então, eu acho que não vai zerar a reclamação, não vai resolver 100%, o jogo vai ficar, olha, a partir de agora ganhou quem jogou melhor. Não. É o caminho do futebol, modernizar, mas quando a gente conversava com essas pessoas, vai acabar com aquele alegria no dia seguinte, o juiz roubou, não roubou, aquela discussão de barbearia, vamos dizer assim. Barbearia é um ambiente onde mais se discute futebol, eu acho que do mundo, na real. Porque aqui é um encontro onde os homens se reúnem, né, pra acabar dando talento na beleza, e o futebol acaba sendo o principal assunto, né. Eu acho que, na verdade, a arbitragem, no geral, ela é meia fraca no Brasil ainda.
E o árbitro de vídeo só vem para agregar. Polêmica não vai tirar, porque o árbitro de vídeo não é para o lance interpretativo. O lance duvidoso continua, não vai tirar a polêmica. O árbitro de vídeo é para lances claros, erros nota 100, não pode ser 99,9%. O árbitro de vídeo é para corrigir matéria exata, não matéria interpretativa. Matéria interpretativa é o árbitro que vai decidir, tem que ir lá olhar no monitor e decidir. E ele pode decidir ali e você achar que não e o outro achar que sim. É comum isso, tem lances que os instrutores FIFA, eu tive a oportunidade de participar de alguns debates na FIFA para colocar vídeos de lances nos DVDs para os árbitros. E lá na hora do debate, o que vocês acham? Mão ou não mão? 50% acha que sim, 50% acha que não. Vamos debater. Ficou em dúvida aquele lance, não deu unanimidade. Nem colocava no DVD, tira do DVD, vamos colocar aquilo que é certo. Você tem lance que você não consegue a unanimidade entre os experts em arbitragem, em regras de futebol. Então esse é o lance que é o árbitro que vai decidir e a polêmica do VAR vai continuar. O que nós vamos tirar do VAR é errou e prejudicou meu time, matéria exata, sabe? Matéria efetiva, matéria interpretativa vai continuar no debate sim e na discussão no dia a dia no bar e nas manhãs de segunda-feira nas padarias. Vamos pegar um exemplo, o lance do último jogo da decisão do Paulista, Corinthians e Palmeiras, o lance do pênalti. Pessoal, os jogadores envolveram o árbitro, imagine se ele tivesse que assistir, ainda mais aqui no Brasil, todo mundo ia envolver, ele não ia conseguir assistir, foi um lance polêmico, que ele não ia conseguir ali de repente definir na hora, então eu acredito que tinha que ser alguma coisa onde ele tivesse o poder da palavra, não, ó, eu quero o árbitro de vídeo nesse lance ou não. E por trás tivesse uma comissão, de repente formada por 5, 6, 7 pessoas, eu acho. Para lances polêmicos tem um botão ali, um botão verde, um vermelho, ó, foi, não foi, clicou para ter uma decisão rápida. Porque às vezes o jogo para ali, que nem o lance, com 8 minutos parado, todo aquele envolvimento, imagina se tivesse o árbitro, o vídeo, eles iam assistir ainda. Então acho que deveria ser uma coisa mais dinâmica, mais rápida, onde uma comissão por trás, ó, o lance foi esse, e o juiz dá essa palavra, ó, eu tô aqui com, sei lá, tem 5 votos sim e 2 não, então foi pênalti, acabou, minha decisão é essa. Talvez ele não desse nada, tem juiz que não vai dar nada, que vai querer ver no vídeo, não vai dar nada, vai ver no vídeo e vai falar, não vou dar nada, a bola tava longe, é pênalti, mas não vou dar. Como é pênalti, mas não vou dar? Tem torcedor que vai olhar pênalti, mas não vou dar, que história é essa? É a história da Juventus e Real Madrid agora, da Champions League. É pênalti, mas o juiz não tem que dar, essa é a minha opinião. É falta, mas o juiz não pode dar. 48 segundo tempo, é muito faltinha para você decidir uma eliminatória de Champions League com uma faltinha ali que é duvidosa na hora, que tá bom, talvez seja, para outro talvez não seja. Você não pode dar esse tipo de pênalti. Então, a polêmica do futebol, ela é imune ao VAR. O árbitro, ele está aí não vou nem dizer num barco à deriva, né? Mas ele está num caiaquezinho aí remando sozinho, sem muito apoio, sem muita estrutura. A arbitragem brasileira precisava primeiro a CBF assumir a arbitragem. O árbitro não é, o patrão do árbitro não é a CBF, o patrão do árbitro é a federação que formou o árbitro. A CBF não forma o árbitro. Então, nos dias de hoje, é necessário a CBF mudar a sua estrutura de relacionamento com a arbitragem. É fato que a CBF hoje tem estatísticas, imagens, tem uma estrutura de trabalho, mas isso é acessório, ela precisa trabalhar no principal, que é o árbitro. Não tem moral, não tem respeito, não tem independência, não tem apoio. O cara é um verdadeiro herói quando ele se propõe a ser árbitro aqui. Precisava ter muito, mas muito respaldo. A instituição arbitragem tinha que ser respaldada, ela não poderia ser usada como moeda de troca como ela é usada aqui para dirigente safado, seja nas instituições que comandam ou seja nas instituições que obedecem, ou seja, quem organiza o campeonato e quem participa do campeonato. Então isso é que precisava ter, respaldo. Nós sabemos que em todos os segmentos da sociedade nós temos os safados, mas um segmento que é vigiado por todos é a arbitragem. E nela você não encontra safadeza, mas você encontra falta de respaldo, falta de honestidade de quem comanda às vezes. No Brasil, o errado pode ser feito, né? Então isso aí tem que ser mudado, a cultura do brasileiro tem que mudar. A gente tem que começar a ver as coisas de forma diferente.
né? Por exemplo, se você vê acontecer um lance que for utilizar o árbitro de vídeo, como vai ser a reação da torcida após o lance? Né? Demonstrando que houve de fato o erro, né? Que o árbitro vai poder voltar atrás, ele vai poder reparar aquele erro que ele possivelmente iria cometer, né? Mas eu acho que a torcida, o povo brasileiro, o brasileiro em geral, ele tem que começar a se adequar a isso. Infelizmente, em alguns lances, a torcida vai comemorar o gol e daqui a pouco o árbitro de vídeo vai anular o gol, porque estava impedido. Agora, a gente já viu isso acontecer no campo sem ter o árbitro de vídeo. Importante, que o árbitro de vídeo não pode ter muita interferência no jogo. A gente vai ter jogo que não vai usar o árbitro de vídeo. A gente vai ter jogo que vai usar 2, 3 vezes no máximo. Futebol, pelo que eu vi, eu não vi muito, mas o que eu já vi do árbitro ter que parar e sair lá da área, vir aqui no meio para olhar e tal. Então, essa operação, entende? Eu não gosto. Eu acho que quanto mais ágil for, é melhor. Você vai dizer, mas no basquete o cara sai também lá da quadra e vai lá no meio, mas olha a distância, né? É como se fosse um tempo técnico. O esporte já tem essa parada. As pessoas que assistem basquete já estão acostumadas com isso, entendeu? No futebol, não. Hoje o jogo já perde muito mais tempo com encheção de saco dos jogadores e da comissão técnica em cima de árbitros, em cima de assistentes, do que com equipamento eletrônico. Dependendo do momento do jogo, se você tem um time muito melhor do que o outro e você para o jogo por 2, 3, 4 minutos, você esfria tudo. Começa tudo de novo. Né? Então, isso mexe também com a dinâmica do jogo. Na minha humilde opinião, né? Não sou comentarista, sou narrador, mas eu acho que em todos os esportes isso já acontece em alguns momentos. Tem técnico no vôlei que pede desafio para parar o jogo, como se fosse um tempo. Virou um recurso. Eu costumo falar o seguinte, o árbitro de vídeo deveria ser como um seguro. Tem que ter uma franquia, sabe assim? Você tem ali um árbitro de vídeo. Eu vou usar o árbitro de vídeo, mas vou ter que pagar uma franquia cara por isso. Não posso usar sempre. Se eu estou usando muito o árbitro de vídeo, é porque eu estou cometendo muito erro. O árbitro de vídeo não é para suprir a deficiência do árbitro humano. O árbitro de vídeo é para suprir aquilo que o ser humano não consegue ver. É diferente. Se ele estiver corrigindo a deficiência do árbitro, aí abandonou a capacitação e a formação do árbitro. Aí é um erro. Não é para isso o árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo é para aquilo que o olho humano não consegue ver. O que o VAR vai fazer é tirar das nossas vidas 70%, 80% de lances que não poderiam ter acontecido. Lances indiscutíveis. É um impedimento indiscutível. É uma mão indiscutível. É um expulso errado indiscutível. Né? Uma expulsão que o cara não era ele que tinha que ter tomado o cartão. São erros. A bola que entrou e não entrou é indiscutível. São erros que mudam a história de um jogo e que precisam sair das nossas vidas. É isso que o VAR vai trazer. Agora, o futebol é recheado de lances extremamente polêmicos, que com o VAR, sem VAR, com o VAR vai até piorar, vai até criar porque vai ter lances que o juiz vai voltar atrás. E que na opinião de uns deveriam, na opinião de outros não deveriam. Não deveria. Então, esse argumento de que o futebol vai perder muito da sua polêmica, da mesa de bar, para mim é um argumento que acho que já está comprovado que não se sustenta. Com o VAR ou sem VAR, o futebol vai continuar sendo um esporte extremamente polêmico e interpretativo e discutível. Precisamente eles me deram 804. 800 jogos foram analisados e funcionou. Então o presidente Infantino, mas o comitê lá da FIFA achou interessante. Agora, é um trabalho que sai expendioso, é caro, mas a FIFA tem dinheiro, né? Eu acho que é uma coisa que absolutamente é uma questão financeira, eu diria para você hoje. Na hora que o custo disso baratear e que todo mundo tiver acesso, aí todo mundo vai usar. Jogar na conta dos clubes para a CBF é ela dar uma de Pôncio Pilatos, lavar a mão. Ela fala assim, o problema não é meu, o problema é de vocês. Só que a FIFA é muito clara que quem é responsável pela arbitragem é a entidade membro. Uma liga não pode cuidar do árbitro. Quem cuida do árbitro é sempre a associação membro. A Premier League não tem árbitros. A Bundesliga não tem árbitros, ela usa o árbitro da associação membro. Sempre a confederação que tem arbitragem. Então a CBF não querer bancar árbitro de vídeo, cartão vermelho para a CBF. Deveria bancar sim árbitro de vídeo para legitimar o Campeonato Brasileiro. Virão mais
incrementações e modernização. O futebol precisa disso, todos os esportes precisam disso. Nós temos que acompanhar a evolução tecnológica do mundo. Eu queria só que você contasse a carta que você escreveu para o Castrilli. Foi uma ideia, eu tinha já 20 anos de jornalismo, hoje eu tenho um blog, escrevo, raramente escrevo sobre a Portuguesa, não está tendo muito o que escrever. Quando eu escrevo sobre a Portuguesa é quando eu tiro a minha licença de torcedor. E eu tinha anotado na minha agenda, né? Aniversário da minha esposa, 20 anos do Castrilli. Preciso comprar presente e preciso escrever alguma coisa. Só que tudo ficou muito em cima da hora, não tive muita ideia. Um amigo meu, conversando com um amigo meu, falou: por que você não entrevista o Castrilli? E me mandou o contato do Castrilli. Aí foi aquele choque, né? Não dá para eu ligar pro Castrilli. E eu não tinha nem condições práticas também de ligar pro Castrilli naquele dia. Eu falei: cara, fala com ele, velho. Faz uma entrevista com o Castrilli, que isso aí vai render. E aí dá uma meia hora e ele começa a me mandar os prints. O cara tá falando que daria pênalti de novo. Eu falei: puta, você tá mesmo falando com o Castrilli? Então tá rolando. Não, tá rolando, é dele mesmo. Porra, vou escrever pro cara, xingar o cara. E acho que ficou legal, porque o texto, ele o cara tem que chegar até o fim, né? O texto é bem educado, até eu mandar ele pro inferno na última... Dito tudo isso, vá pro inferno, né? Acordo no dia seguinte, pego o telefone, hábito, né? Pego o telefone, a primeira coisa no WhatsApp: Javier Castrilli is typing. E ele respondeu querendo dizer que na carreira dele, na vida dele, se tem uma coisa que ele não pode ser acusado, é de ter beneficiado grandes. Aquele erro, se tivesse sido um erro que prejudicasse o Corinthians, teria sido um erro irrelevante para a história do Corinthians e para o torcedor do Corinthians. Um erro que, daquele jeito, do jeito que foi, contra a Portuguesa, foi marcante. Foi simplesmente marcante demais. Eu acho que ele percebeu isso, com essa nossa troca de mensagens, eu acho que ele percebeu isso, mas não tem como desfazer o que está feito.